A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a ler o primeiro livro de Reis. Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Antes de nós começarmos a fazermos a leitura do livro de 1 Reis, nós precisamos fazer uma introdução para a gente compreender um pouco como é que foi esse período de reis em Israel. Então o povo de Israel, depois que ficou 450 anos no Egito, presos como escravos, e foi libertado por Moisés, passando pelo Mar Vermelho e depois ficando 40 anos pelo deserto, entraram na terra prometida. E não havia nenhum homem rei no meio do povo de Israel, porque o próprio Deus é o rei de Israel. Mas Deus é o rei espírito que eles não viam. E aí houve um período mais ou menos de 450 anos, que é o livro de Juízes. Sempre que o povo era oprimido, Deus, que é o rei deles, libertava o povo de Israel por meio de algum juiz. Jefité, Sansão, Débora e Baraque, enfim, todos os livros, os personagens do livro de Juízes. Mas por fim, quando terminou aquele período, que o último juiz foi o profeta Samuel, por meio de Samuel começou a ocorrer no país de Israel o período dos reis, porque o povo pediu um rei homem no lugar do rei Deus. E isso entristeceu muito a Deus, e Deus então deu o primeiro rei no país de Israel para reinar sobre as 12 tribos. E o primeiro rei que Deus deu foi Saul. E depois de Saul então veio Davi, que é onde começa aqui o livro de Reis, começando falando de Davi, e já falando de Davi no período já da sua velhice, da sua morte. Porque em Samuel é que conta toda a história do reinado de Saul e do reinado de Davi. Mas nós precisamos ter aqui em mente que Saul, Davi, Salomão reinaram sobre as 12 tribos de Israel, que era como 12 estados, como os estados brasileiros. São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, lá havia 12 tribos. Judá, Benjamim, Isacar, Zebulon, 12 tribos. E esses reis, Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre todas as tribos. Mas por causa do pecado de Salomão, quando nasceu seu filho Roboão, Deus já havia dito por meio do profeta que ele iria dividir o reino por causa dos pecados de Salomão. Qual foi o pior pecado de Salomão? Idolatria. Tantas mulheres que ele arrumou, e para cada mulher ele fez um altar e um templo ao Deus ídolos dela. E isso ofendeu profundamente a Deus. Então Deus dividiu, quando chegou na época de Roboão, dividiu o reino de 12 tribos em 10 tribos e 2 tribos. Essas 10 tribos é chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, aonde Deus levantou uma pessoa chamada Jeroboão para ser rei sobre as 10 tribos. E o Roboão, filho de Salomão, ficou sendo rei sobre 2 tribos, Judá e Benjamim, que é onde estava Jerusalém e o templo de Jerusalém. Então Roboão governou sobre 2 tribos, e Jeroboão sobre 10 tribos. E a partir de então havia reis no reino do norte, que era Israel, e havia reis no reino do sul, que era o reino de Judá. Morria um rei e vinha outro. Os reis do reino de Judá, sempre os seus sucessores foram os seus filhos, seus parentes. Mas no reino do norte, por causa do pecado de Jeroboão, que também foi a idolatria, ele fez bezerros e falou que era o Deus que tinha tirado eles do Egito, e colocou em Dan e Betel altares para que o povo se corrompesse e não fosse adorar em Jerusalém. Se tornou o pecado de Jeroboão. O que aconteceu? Não foram seus descendentes os sucessores do reino do norte. Pelo contrário, sempre havia alguma conspiração e alguém matava o rei e ficava no lugar dele, e assim foi. E nós sabemos que com o passar dos anos, terminou os reis do reino do norte.
porque Deus os exterminou por causa do pecado de idolatria. E aí, na época de um rei chamado Tiglat-Pileser, rei da Assíria, ele destruiu todo o reino do norte, levou as pessoas para serem escravos aonde ele dominava. E como ele dominava muitos países, ele trouxe um pouco de pessoas de cada país para morar no reino do norte, no reino de Israel, para que o reino do norte nunca mais pudesse voltar para trás. E essa mistura de povos é chamado samaritanos no Novo Testamento. E aí se encerrou o reino do norte. E o reino do sul? Foi tendo reis dos descendentes de Davi, até chegar no último rei chamado Jeoaquim. Foi quando Deus trouxe um castigo sobre o reino do sul, que é o reino de Judá, levando o povo para o cativeiro da Babilônia durante 70 anos. E acabou então o período de reis no país de Israel, tanto no norte como no sul, tanto no reino de Israel como no reino de Judá. E aí, depois de 70 anos, o povo volta do cativeiro da Babilônia. E aí, depois de 470 anos, 80 anos, Jesus Cristo vem a primeira vez e morre na cruz. Então, esse livro de Reis tem esse pano de fundo. Foi esse período entre o livro de Juízes até a partida do Reino do Norte com Tiglat-Pileser, que se encerrou os reis no Reino do Norte, e o Reino do Sul com a ida deles para a Babilônia, que se encerrou o período de reis do Reino do Sul. Então, espero que possa ter te ajudado a compreender um pouquinho o que nós vamos ler sobre o livro de Reis, porque vai contar essa história de como foi cada rei. E vai culminar no castigo de Deus, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, encerrando o período que Deus instituiu pessoas para serem reis em Israel, quer no Reino do Norte, quer no Reino do Sul. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Então, aqui já tinha ocorrido o reinado de Saul, já tinha ocorrido o reinado de Davi, que agora está no finalzinho, é isso que nós estamos lendo aqui no primeiro capítulo de Reis. Versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam-no Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, os quais ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então Adonias, filho de Davi, se proclamou rei. E nós vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Olha o que fez Adonias, filho de Davi, que se proclamou rei. Ele mesmo se proclamou rei. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que estava junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias?
Eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: o rei, que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonia reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não sabes. Matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã, e entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos dos reis, os capitães dos exércitos e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, a qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então veja aqui que Batseba está reivindicando o trono de Davi ao seu filho Salomão. Batseba é a mulher de Urias. Batseba é a mulher que Davi cobiçou quando ela estava tomando banho. E o seu marido, sendo soldado de Davi, estava na guerra, lutando pelo país de Israel. E ele coabitou com a Batseba e teve um filho, ao qual esse morreu por causa do pecado dele, porque ele queria colocar aquele filho na conta do marido dela, de Urias. E ele chamou Urias para vir ver a sua esposa da guerra, mas ele se recusou a ir para casa e ficou na porta da cidade. E disse: como é que eu vou entrar na minha casa se os meus irmãos estão na guerra lutando por mim? Então ele voltou para a guerra, e Davi pediu para o capitão lá da guerra colocar ele na mais dificuldade da batalha para que ele fosse morto pelos inimigos. E assim aconteceu. Então Davi cometeu o adultério e cometeu também o homicídio. E aquele filho que nasceu de Betseba morreu depois de 7 dias, alguma coisa assim. E aí então Davi tomou Betseba como sua esposa, e aí então gerou-se Salomão de Betseba. E Davi fez esse juramento para ela. E agora, na sua velhice, no final dos seus dias, ele está contemplando Salomão com o reino. Então Davi, ele não endossou o reinado de Adonias, que era seu filho também, mas passou sua coroa, o seu trono, para o seu filho, o rei Salomão. E nós estamos vendo aqui que Salomão então vai ser proclamado rei no lugar de Davi. Coisa mais importante que nós precisamos saber nesse livro de Reis é que o Senhor convidou todo aquele que é filho dele, que faz parte da igreja, para além de salvo, ser também rei para reinar com ele pela eternidade. Aqui nós vimos que, daqui para frente, que as pessoas vão ambicionar essa coroa
de rei de Israel, do norte, do sul, e vão matar muita gente por causa disso e cometer muitas afrontas até contra Deus por causa dos seus pecados. Mas com certeza Deus permitiu essa situação porque Ele queria mostrar para nós que mesmo sem nós querermos ser reis para reinar com Ele pela eternidade sobre a terra, no lugar do diabo e os seus anjos, Deus tinha esse propósito no seu coração. Assim como Davi tinha o propósito de Salomão ser rei no lugar dele, desde a salvação daquele que crê, o Senhor Jesus tem um propósito, que aquela pessoa se torne rei para reinar com Ele pela eternidade. É isso que está registrado no livro de Apocalipse. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes e reis, e reinarão com Cristo por 1000 anos. E lá em Daniel, o seu reino é sempre eterno, é para a eternidade. Então, com certeza, o que Deus quer que a gente aprenda com essas lições do livro de Reis é que nós possamos observar todas as fraquezas e os pecados que os reis cometeram, que ficou registrado, e também nós observarmos tudo aquilo que eles fizeram que agradou o coração de Deus, para que hoje nós tenhamos a escolha certa, para que um dia, assim como Davi coroou Salomão, Deus também possa dar a sua coroa de glória para cada um dos seus servos fiéis. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Senhor, nos ensina a Tua palavra por meio desses livros, Senhor, de Reis. Nos ensina, Senhor, como sermos aqueles que almejamos também ganhar a Tua coroa para reinarmos junto contigo. Nos qualifica, Senhor, vem nos iluminar com respeito às fraquezas que os homens tiveram, porque são as nossas fraquezas. E também, Senhor, com as vitórias que eles tiveram, que é o que nós devemos buscar e almejar, Senhor, para que também nós sejamos vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse dia como Teus filhos, como Teus súditos, como aqueles que Te servem com fidelidade, para que nós possamos receber também a nossa coroa. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos almejar então o reino incorruptível, não o reino corruptível que passa aí com 4, 5 anos aqui nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.